Muito bem, em meio às negociações do tarifaço, o governo brasileiro decidiu atacar indiretamente Donald Trump ao comentar a tensão entre Estados Unidos e Venezuela. Segundo Lula, nenhum presidente de outro país tem que dar palpite de como será no país vizinho ou em Cuba, alegando que o povo venezuelano que vive sob o regime de Nicolás Maduro seria o único dono do seu próprio destino. Os Estados Unidos têm feito ataques contra embarcações e nesta semana Trump autorizou operações letais na Venezuela para combater o tráfico. Segundo a líder da oposição na Venezuela e vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado, o regime de Maduro se sustenta com lucros do narcotráfico e outras atividades criminosas, pedindo que Lula peça para que Nicolás Maduro deixe o poder. Muito bem, e nós agora vamos abrir essa edição de Nos Pingos nos Is, justamente conversando com os nossos comentaristas. Como eu disse, hoje, nesta sexta-feira, nós teremos então o Luiz Felipe Dávila, o Roberto Mota e o delegado Palumbo. Vamos começar com o Roberto Mota. Mota, te surpreende esse posicionamento do governo, Mota? Seja bem-vindo, muito boa noite. Surpresa zero, Marcelo. É bom ter você por aqui. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. O governo brasileiro está cantando vitória nas negociações com os Estados Unidos, mas agora está reclamando de forma indireta, mas bastante clara, da interferência dos Estados Unidos na Venezuela. O governo brasileiro, mais uma vez, se alinha com Venezuela e com Cuba. Olha, ninguém anuncia o anúncio de operações secretas, como o Trump fez. Obviamente, o objetivo desse anúncio é aumentar as pressões em cima de Nicolás Maduro. Maduro é um ditador. Ele e o seu grupo tomaram o poder à força. Maduro também tem envolvimento com o tráfico de drogas. O Departamento de Combate às Drogas dos Estados Unidos tem uma recompensa por ele há muito tempo, que eu acho que já está em 50 milhões de dólares. Como alguém pode defender o regime de Nicolás Maduro? Os governos dos Estados Unidos há muito tempo vêm tolerando esses dois males, o tráfico de drogas e a ditadura venezuelana. Parece que a paciência acabou. É hora de chamar agora também o Luiz Felipe Dávila. Dávila, no momento que o governo faz essa aproximação, nós tivemos lá reunião com Marco Rubio, essas declarações aí podem, de fato, aí trazer uma consequência nesta situação, desta reaproximação entre Brasil e Estados Unidos. Seja bem-vindo. Muito boa noite, Dávila. Boa noite, Marcelo. Muito bem-vindo você também aqui aos Pingos nos Is. Boa noite, Mota. E uma boa noite especial ao delegado Palumbo, que também está de volta aqui aos Pingos nos Is. Marcelo, eu sempre fui um crítico justamente da apatia da comunidade internacional em relação à Venezuela. Não é possível que as grandes potências democráticas que defendem a liberdade podem cruzar os braços para o desgoverno, para a ditadura que hoje controla a Venezuela. Nós estamos falando de um ditador que, além de ditador, é narcotraficante, que vem mantendo a população venezuelana, mais de 20 milhões de pessoas, sobre a pobreza. E não é possível a comunidade internacional tolerar um ditador traficante que leva a sua população à pobreza absoluta durante tanto tempo só para se manter no poder. Então eu sempre fui um crítico feroz desta apatia e omissão da comunidade internacional. Por isso, quando Donald Trump resolve mostrar força para enfrentar um ditador e traficante, eu só posso aplaudir tal atitude. Afinal de contas, não se mantém a ordem internacional tolerando ditadores e narcotraficantes que governem os países e que não respaldam as lideranças democráticas, como Maria Corina Machado
e o Edmundo Gonçalves, que foi o vencedor das eleições presidenciais. É inacreditável como o ditador fraudou o resultado das eleições, a comunidade internacional cruzou os braços e não reconheceu a vitória de Edmundo Gonçalves como presidente legítimo. Então, este é um governo ilegítimo, ditatorial e narcotraficante. É óbvio que a comunidade internacional deve fazer alguma coisa. Felizmente, Donald Trump está tirando a comunidade internacional dessa apatia, mostrando determinação para acabar com esta ditadura sanguinária que há tantos anos condena o povo venezuelano à miséria e à arbitrariedade. É hora de nós recebermos aqui nos Pingos nos Is o delegado Palumbo. O senhor acredita que essa ação dos Estados Unidos pode, evidentemente, se transformar até num ataque direto à Venezuela? Seja bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Marcelo, boa noite, amigos da Jovem Pan, meu amigo Dávila Mota, é um prazer estar com vocês. Eu acredito que sim. O mundo inteiro sabe que Nicolás Maduro é um ditador, que ele não está lá de forma legítima, tampouco democrática. Todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe que ele fraudou as eleições, que ele persegue opositores e, o pior, persegue o próprio povo, tão sofrido, mas tem que aguentar esse ditador. Aliás, acusado com recompensa de 50 milhões de dólares, como bem disse o Mota, é isso mesmo, acabei de pesquisar, 50 milhões de dólares pela captura desse ditador. Um povo que sofre, um povo que não aguenta mais e que é defendido, lamentavelmente, pelo nosso presidente da República, que insiste de forma oficial a dizer que a Venezuela é um país democrático. E não é um país democrático. Um homem, um ditador acusado de mandar para os Estados Unidos toneladas e toneladas de drogas. Boa parte da droga que entra nos Estados Unidos vem da própria Venezuela. Da onde vem o dinheiro desse ditador? É óbvio que vem, muito boa parte disso, da própria cocaína. Então isso tem que ser combatido. A droga é um mal mundial. Nenhum país decente do mundo quer drogas em seu território. Nenhum país decente no mundo quer ninguém viciado. E os Estados Unidos sabem que boa parte do consumo das drogas vem da própria Venezuela. E é óbvio que isso tem que ser combatido. Quando o presidente fala de soberania e dizendo que os Estados Unidos não podem se meter na soberania da Venezuela, ele tem que se lembrar que, por vezes, também acabou se metendo na soberania de outro país, quando se mete em guerras que ninguém, absolutamente ninguém, nenhuma autoridade diplomática de outro país, perguntou qual seria a opinião. E no momento onde os países buscam a pacificação, o Brasil deve buscar a pacificação com os Estados Unidos, creio que não seja oportuno fazer qualquer tipo de indireta ou mesmo se meter nesse problema que, por enquanto, ainda não é do Brasil. Mota, muito se fala, né, dos embargos, né, e a gente lembra, né, que havia embargo, evidentemente existem outros embargos também, mas de qualquer forma o presidente Joe Biden, à época, ele relaxou o embargo para comprar petróleo, né, da Venezuela, que tem uma das maiores reservas do mundo, com a promessa de eleições honestas, livres lá no país, e deu no que deu, né, Mota? Não foi o único erro de cálculo dos democratas quando estavam no poder. Eles fizeram um erro de julgamento muito parecido em relação ao Irã. Isso parte daquele raciocínio equivocado. Vamos relaxar as sanções, vamos deixar que eles faturem, e aí, com o dinheiro que eles faturarem, eles vão aumentar o desenvolvimento econômico do país e tudo vai ficar bem. Mas não foi isso que aconteceu. No caso do Irã, eles usaram esse dinheiro para construir mísseis, para aumentar os seus armamentos. No caso da Venezuela, a gente só vê uma situação que piora a cada dia. Então, não há nenhum substituto para a convicção, para a firmeza moral. E o slogan de Donald Trump, a gente nunca pode esquecer, é: torne a América grande de novo. America first, em primeiro lugar, os interesses dos Estados Unidos. E é duvidoso que esses interesses, os interesses americanos, sejam bem servidos por um país bem próximo dos Estados Unidos,
e que tem relações íntimas com países como a Rússia, a China e o Irã. Dávila, com tantos conflitos aí no mundo, o papel da ONU sendo questionado, você acredita que é necessária uma mudança em relação ao posicionamento, em relação, como disse o Mota, essa soberania aí, sabendo tudo o que está acontecendo, de fato os Estados Unidos acertam com essa ação? Acertam. Afinal de contas, a comunidade internacional tem o legítimo direito de se mobilizar para depor um governo não só autoritário, narcotraficante, mas que mantém mais de 90% da população debaixo da miséria. É um negócio inacreditável. Quantas intervenções militares nós temos para ajudar populações na África, vítimas de guerra civil, de miséria, de ditadores? Ué, por que não pode fazer a mesma coisa aqui na América Latina, no caso da Venezuela? É óbvio que tem que fazer. Não é possível manter 90% da população na pobreza sob a tirania dessa ditadura bolivariana. E que tentaram tirá-lo do poder por meios legais, por uma eleição que bravamente a oposição lutou, liderada aí pelo Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado, e foram vencedores com toda a fraude usada pelo governo, e a comunidade internacional cruzou os braços. É inacreditável. Isso é imoral, Marcelo. É imoral a comunidade internacional dar os braços para esses heróis que lutam para redemocratizar a Venezuela. Então, está correta a atitude dos Estados Unidos. Mas mais um ponto. Eu sempre digo que tirar Maduro é apenas uma parte do problema. A segunda parte, que é muito mais complexa, é como restaurar o governo democrático na Venezuela. Porque não é só Maduro. Esse narcotráfico contaminou a Venezuela, todo o alto escalão, inclusive os militares. A maioria dos militares, tudo virou narcotraficante também e é sócio do Maduro nessa empreitada. Então, assim, arrumar a Venezuela não é uma tarefa fácil. Portanto, depor um ditador é apenas o primeiro passo. Depois, terá de ter empenho para a reconstrução de uma Venezuela democrática. Caso contrário, Marcelo, nós podemos ter um revertério e aí isso seria terrível, como aconteceu muito, como nós já vimos na Primavera Árabe, né? Teve aquele afã democrático e depois veio uma desgraça. Então, não só remover Maduro, mas ajudar a reconstrução de um país onde reinava a liberdade e a democracia antes. Delegado Palumbo, não se trata de uma narrativa, né? O Brasil recebeu milhares e milhares de venezuelanos, milhões, eles fugiram do país mesmo, milhões e milhões. Então, quer dizer, a gente conhece muito bem essa realidade e aqui nós recebemos muitos e muitos. Na própria Avenida Paulista, observamos até hoje pessoas que se dizem que são da Venezuela e estão aqui tentando uma vida melhor. Então, de fato, chega o momento mesmo de uma reviravolta e Trump acerta, então, nessa ação? Com certeza, não tenho dúvida que ele está certíssimo. Tem que fazer isso mesmo. A comunidade estrangeira mundial não pode ficar inerte a tudo isso. Como eu havia dito, né, todo mundo sabe que ele é um narcotraficante, e não é só os militares que estão envolvidos nisso, não. O Ministério Público está corrompido, o próprio Poder Judiciário está corrompido, a população está sofrendo, mais de 90% vive em absoluta miséria, e o Brasil continua acolhendo, tem que acolher mesmo, tem que acolher nossos irmãos, independente se é de outro país ou não, mas isso acaba sobrecarregando, inclusive, o sistema de saúde, sistema de segurança das cidades que fazem fronteira. Mas o Brasil, sou favorável a acolher o povo que não tem culpa de ter um ditador. O que não é aceitável é sair em defesa de um ditador. O governo federal não deveria sair, em hipótese nenhuma, em defesa de um ditador. E quando outra nação resolve tomar qualquer tipo de atitude, tem que se tomar mesmo, porque os Estados Unidos são um dos maiores consumidores, o povo dos Estados Unidos é um dos maiores consumidores de cocaína do mundo, e essa porcaria, essa droga, vem, boa parte dela, da Venezuela. E a gente vê, todo mundo sabe, que é o próprio governo, junto com seus militares, Ministério Público, Poder Judiciário, que acaba blindando esse ditador. E quando ele vem para o Brasil, como veio bem recente, ele é recebido com tapete vermelho. Agride repórter, a agressão, e não acontece absolutamente nada. Nós não podemos normalizar o que não é normal.
as eleições na Venezuela não foram legítimas. Não foi ele que ganhou. Ele escondeu o resultado, escondeu as urnas, escondeu absolutamente tudo e fez de tudo para continuar no poder. Não aceitou perder, ele ganhou no tapetão e continua no poder. Então, é louvável essa atitude de Donald Trump de ir para cima mesmo, tem que ir para cima mesmo. Os Estados Unidos é temido pelo seu poderio bélico e pelas coisas que eles podem fazer. A gente não pode ser omisso, nós não podemos ficar nessa situação, porque, infelizmente, quem paga a conta é o povo venezuelano, os próprios Estados Unidos e o Brasil, porque boa parte dessa droga também passa pelo Brasil. O Brasil não produz cocaína, o Brasil não produz as drogas que consome, isso vem de fora do país. Então, o governo não deveria ser conivente com um narco-ditador condenado nos Estados Unidos, cuja recompensa chega a 270 milhões de reais, 50 milhões de dólares. Isso não é aceitável.